Matemática, oitavo ano, aula 7. Nessa aula nós vamos falar sobre potências. As regras de potência. Quando você está multiplicando dois números que têm a mesma base, você faz o que com os expoentes? Isso para facilitar as contas, tá bom? Então a gente repete a base e soma os expoentes, ou seja, conserva-se a base e adiciona os expoentes. Na divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Quando você tiver uma potência de outra potência, o que você faz aqui? Você multiplica os expoentes, tá? Quando for um número multiplicado por outro elevado a um mesmo expoente, você pode distribuir esse expoente. Você pode pegar o expoente e distribuir para cada um dos componentes que estão multiplicando. Isso para multiplicação, tá certo? Quando você tiver uma divisão, uma fração onde você eleva ao mesmo expoente, você pode fazer a mesma coisa que fez com relação à distributiva da potenciação, com relação à multiplicação. Você distribui o expoente também em cima e o embaixo. Questão 1. Resolva os exercícios abaixo aplicando a propriedade conveniente. Vocês viram nas explicações que nós temos algumas regrazinhas para facilitar a nossa vida com relação à potência, tá? Então, quando você tiver divisão, o que você faz com os expoentes? Você diminui, né? Diminui o expoente. Então, 5 menos 2, 3. Aqui eu resolvi esse parêntese. Aí eu pulo aqui e vou resolver esse parêntese também. Como aqui também é uma divisão, eu vou fazer o quê? 7 menos 4, 3 também. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação. Então, a multiplicação, eu vou somar esses expoentes. Então, 3 mais 3, 6, tá? Letra e número, a regra é a mesma, tá? Por isso que vocês estão vendo letrinha aqui. Tá substituindo um número, mas a regra é a mesma. Nessa aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu vou pegar esses expoentes, tá? Eu vou pegar o expoente, ó, eu vou pegar esse expoente, vou pegar esse expoente. O que eu vou fazer com eles? Vou somar. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá? O que eu fiz? 2 mais 5, 7. Repeti a divisão aqui, ó, e repeti o 3 elevado a 8. Agora, eu tenho uma divisão, eu vou diminuir o expoente. Então, 7 menos 8. Se eu vou diminuir, eu vou pegar o sinal do maior. Aí, o 8 passou a ser negativo, tá? Então, por isso que aqui vai ficar 3 elevado a menos 1, certo? Se você quiser melhorar isso aqui, você poderia ter escrito aqui, ó. Quando o expoente for negativo, eu posso pegar o quê? Inverter a base. Posso colocar 1 sobre 3, tá certo? Dá na mesma. Letra C. Aqui eu tenho uma multiplicação e o expoente é o mesmo. Então, eu vou distribuir esse expoente para 5, esse expoente para o 6, tá? Então, posso aplicar essa regra também. Vai ficar 5 elevado a 2 e vezes 6 elevado a 2. Aqui nós vamos só aplicar as propriedades, não precisa resolver, tá? Aqui eu tenho uma divisão de bases iguais. Então, o que eu faço? Se é divisão, eu vou diminuir. Então, vou ficar 9 menos 5 é 2 elevado a 4, tá? Como a base é 2. Questão 2. Usando as propriedades com potências de mesma base, transforma em uma só potência as expressões. Aqui nós temos a base 1 sobre 3 negativo, que multiplica menos 1 sobre 3 elevado ao expoente 3. As bases são iguais e é uma multiplicação. Então, o que eu faço? Eu pego o 2 e somo com 3. Eu pego o expoente 3 e somo com o expoente 2 com o expoente 3. Então, aqui vai dar 5, certo? A gente conservou a base. Letra B. Nós temos uma base que está sendo elevada a um expoente e depois a outro. Então, nós vamos o que fazer com esse expoente? Multiplicar.
4 vezes 3, 12. Tá? A base permanece a mesma. Tá certo? Letra C. Nós temos o que aqui? Temos 1,9 dividido por 1,9. 1,9 elevado a 11. Como é uma divisão, nós vamos pegar o 11 e vai diminuir do expoente 6. Tá? Então, é 11 menos 6, que dá o expoente 5. A base, observa novamente, a base ficou igualzinha, tá? Eu mexi aqui, fiz as contas só com o expoente, tá certo? Letra D, ó, a base aqui é 1 sobre 2 positivo dividido por 1 sobre 2 positivo. Como é uma divisão, nós vamos somar, diminuir os expoentes. Divisão diminui, 7 menos 3, que dá 4. Tá? A base permaneceu a mesma, certo? Aqui da mesma forma, ó, é menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5. Tudo isso está multiplicando. O que eu faço com os expoentes? Se não tem nada que é 1, então eu somo 7 mais 1, mais 8, que dá 16. A base permaneceu a mesma, tá? Ó, eu fiz conta só com o expoente. A base continuou sendo 0,5. Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma base elevada a um expoente elevada a outro expoente. O que eu faço com esse expoente? Eu multiplico. Então, dá, repete, fica mais 4,2, 3 vezes 3, 9. Certo? Questão 3. Calcule as potências. Ó, o que acontece nesse exercício? Você tem que ver que o expoente aqui vai ser distribuído para toda a fração, ó. 3 vai ser elevado a 2, então 3 vezes 3, 9. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Por quê? Menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos é mais, tá? Então, dá mais 9. 2 vezes 2, 4. Mesma coisa, esse expoente vai vir para o 5 e vai vir para o 4. 5 vezes 5, 25. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. Se você não quiser colocar o sinal, não precisa, tá? Agora, observa aqui antes de fazer distributivo do expoente, ó. 5 é ímpar e você tá com base negativa, vai continuar negativo, tá? 5 elevado a 1, aliás, 1 elevado a 5 é 1 e 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Todo número elevado a zero é 1, independente de quem seja a sua base, tá? Também é uma regrinha que foi demonstrado naquele vídeo das explicações. Na letra E, aqui, ó, observa que a base é negativa, o expoente é ímpar, então o resultado é negativo. 3 vai ser elevado, 1 vai ser elevado a 3, e aqui 3 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, dá 1 sobre 27. Letra F, menos, tá? Elevado a 1. Não vai mudar nada, você vai só repetir, tá certo? Aqui, 1,7 elevado a 2. 1,7 vezes 1,7 dá 2,89. Faz a conta, tá? Não anota só sem fazer conta, não. Também não pus sinal, por quê? Porque já é positivo e aqui é par também. Então, todo jeito vai dar positivo aqui, tá certo? Menos 10 elevado a 5. Se o expoente for ímpar, vai continuar sendo negativo aqui, ó. O que eu faço aqui para facilitar? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu ponho 5 zeros aqui, então, o expoente sendo 5, base 10 elevado ao expoente, é só usar 1 e escrever 0 de acordo com a quantidade que está aqui em cima, que é 5, tá? Base negativa aqui, ó, o expoente é par, o resultado é positivo, tá? Então, vai dar 1 positivo, certo?
Questão 4. Calcule a seguinte potência com expoente negativo. O que vai acontecer aqui, gente? O expoente sendo negativo, nós vamos inverter a base, tá? É 10, então é como se você pegasse aqui, ó, coloca um aqui de baixo, se não tiver nenhum, nós vamos inverter, ó, 1 foi para cima, o 10 foi para baixo. Continua sendo elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, 10 vezes 10, 100, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lembrar, vamos fazer outra coisa aqui. A base é negativa, o expoente aqui, ó, o 2 é par. Então, aqui vai dar positivo, tá? Se não tiver sinal, é positivo, certo? Aí, o que eu fiz? Ó, eu passo o 5 para baixo, multiplica 5 vezes 5 e passo o 8 para cima. 8 vezes 8, 64. Então, dá 64 sobre 25. Letra C. Vai ficar a base é negativa e o expoente é ímpar, tá? Continua negativo. O que eu fiz? Quanto que é 3 vezes 3 vezes 3? 27. O 2. Aqui, um errozinho, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui é 8, tá? Que é o 8 sobre 27. Letra D, menos 3 elevado a 3, a mesma coisa lá, ó, do primeiro. Vamos inverter. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. Continua negativo, por quê? Porque o expoente é ímpar. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Questão 5. Classifique cada sentença seguinte em verdadeira ou falsa. Aqui, o que nós vamos observar nesse caso aqui? Quando você tem uma base e um expoente de um expoente, você multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3 dá 6 e não 5. Então, por isso que essa questão está falsa. Aqui, 10 elevado a 4 e 10 elevado a 5. É uma divisão, então o que eu faço com os expoentes? Eu vou diminuir os expoentes, tá? Então, aqui, ó, o 5 absorve o sinal negativo. Então, aqui realmente é negativo 1. Essa propriedade aqui da letra C, ela não vale para a soma, porque 5 mais 3 é 8. 8 ao quadrado é 64. Se você fizer separado aqui, 5 elevado a 2, aqui dá 25. 25 mais 9 é 34. Então, essa propriedade ela não vale para soma, ela só vale para multiplicação, tá? Por isso que essa questão da letra C está falsa. Na letra D, eu tenho 4 elevado a 3, 4, não tem nada que é 1. O que eu faço com os expoentes? Eu vou somar, tá? Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então, essa aqui tá certa. E aqui, o que eu faço? Eu vou inverter a base, tá? Inverter na base vai ficar... eu tenho que jogar o 2 para cá, vai ficar 4. E o 3 para lá vai ficar 9. Tá certo isso aqui? Não. A gente aqui fez a conta sem inverter. Por isso que nessa questão ela tá errada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as explicações. Qualquer coisa, estou à disposição.